Olá, queridos irmãos e irmãs, continuando então a nossa série de vídeos sobre religiões e filosofias orientais, nós vamos hoje conversar um pouco sobre cristianismo e budismo. O budismo é tido como a quinta maior religião do mundo, com cerca de 500 milhões de seguidores. O budismo surgiu no século VI a.C. e ele está ligado à figura do príncipe Siddhartha Gautama, o iluminado, termo que em sânscrito se diz Buda, por isso o budismo. O budismo tem conquistado muitos adeptos, até mesmo entre pessoas que se dizem seguidoras de outras religiões, como católicos, por exemplo. Isso se dá, talvez, porque muitos não consideram o budismo uma religião, e sim uma filosofia, embora ele seja, na verdade, as duas coisas, uma religião e também uma filosofia. Segundo nos conta a tradição, o pai do príncipe Siddhartha Gautama, quando do seu nascimento, teria recebido um presságio. Um dos seus astrólogos lhe teria dito que o jovem se tornaria um sannyasin, uma espécie de monge, que renunciaria ao mundo para buscar a iluminação. O pai do príncipe quis preservá-lo disso, pois queria muito que o jovem herdasse o seu trono. Fez então, segundo o conselho dos seus astrólogos, que o jovem nunca tivesse contato nem com a velhice, nem com a doença e nem mesmo com a morte. Menos ainda seu pai queria que ele visse os sannyasin e resolvesse se tornar um deles. Buda se casou, viveu cerca de 10 anos com sua esposa, mas por fim, mesmo depois dos esforços do seu pai, acabou tendo contato com tudo: a velhice, a doença, a morte e os sannyasin, que buscavam desapego total em vista da iluminação. O jovem príncipe Siddhartha, então, abandonou sua família e, seguindo o brahmanismo, a religião dominante na Índia do seu tempo, foi para a floresta seguir um mestre espiritual. Buscou a todo custo a iluminação do seu espírito através de rígidas penitências corporais e mais tarde resolveu seguir seu próprio caminho religioso. Conta-se que depois de 49 anos de meditação, lhe sobreveio a tão esperada iluminação, e Siddhartha, agora Buda, traçou então seu caminho espiritual. Além de acreditar na lei do karma, que prega a retribuição mecânica de tudo que o homem faz de bom ou de mal, e de também pregar a transmigração das almas, ou seja, um sucessivo número de mortes e reencarnações, o budismo se baseia nas chamadas 4 nobres verdades. A primeira delas diz que a vida como a conhecemos é finalmente sempre levada ao sofrimento ou mal-estar, de uma forma ou de outra. Esse sofrimento é causado pelo desejo. Isso é muitas vezes expressado como um engano agarrado a um certo sentimento de existência, à individualidade, ou para coisas ou fenômenos que consideramos causadores da felicidade e infelicidade. O desejo também tem assim seu aspecto negativo. O sofrimento, segundo o budismo, acaba quando termina o desejo, e isso é conseguido através da eliminação da ilusão. Assim, alcançamos um estado de libertação do iluminado. Esse estado é conquistado através dos caminhos ensinados pelo Buda. Buda propõe que se atinja o estado de libertação do sofrimento através de uma via média, nem entregar-se às paixões, nem tampouco se perder em mortificações sem fim. Esse é o caminho que levará o homem ao nirvana, um estágio de total desaparecimento do próprio eu, que só se alcançará perfeitamente após a última desencarnação, uma vez que o budismo acredita em reencarnações sucessivas. Na antiga religião brahmanista, se pregava que o nirvana era a diluição do eu num eu absoluto. No budismo, não deve existir nem o eu absoluto
e nem o eu pessoal no nirvana, mas um nada, que é considerado positivo. O budismo tem uma moral baseada em princípios bem precisos. São ao todo 10 mandamentos. Os monges, todavia, devem observar, além destes mandamentos, muitas outras práticas. O budismo se dividiu em 3 ramos principais, o que eles chamam de o pequeno veículo, um segundo ramo que é chamado de o grande veículo e um terceiro que é chamado de veículo do diamante ou do livro. O budismo tem algumas coisas em comum com o cristianismo. O anseio por uma vida pura e perfeita, a vida em vista do invisível e não somente do que é visível, são alguns desses elementos. Todavia, existem diferenças notáveis que fazem com que um cristão não possa seguir ao mesmo tempo o budismo. Essas diferenças são, em primeiro lugar, o budismo prega a autossalvação, enquanto nós cristãos acreditamos que a salvação nos vem unicamente por meio do sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, que se ofereceu na cruz para nos remir dos nossos pecados. Depois, o cristianismo nos ensina que no final dessa vida manteremos nossa consciência pessoal e a vida eterna não será uma diluição no nada, mas um encontro com o grande Eu Sou, com um grande Tu que vai nos abraçar na eternidade. Mais ainda, o cristianismo não acredita na reencarnação, e sim na ressurreição. Acreditamos também num Deus pessoal e não somos panteístas, achando que Deus é a soma de todas as coisas. O budismo se torna atrativo porque muitos hoje querem buscar caminhos de meditação, de encontro consigo mesmo, no meio dessa atmosfera agitada na qual nós vivemos. Mas Jesus também nos ensina isso. Afinal, foi Ele quem nos disse em Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora ao teu Pai que está lá no segredo. E o teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Jesus nos convida a esse encontro conosco mesmo e com o Pai. E aí está toda a fonte de cura e de paz que nós tanto almejamos. Por isso, meu irmão, minha irmã, você é convidado a entrar nesse caminho com Jesus, a redescobrir nas fontes da sua própria fé como encontrar a paz, a tranquilidade que você deseja no mais profundo do seu coração. E nós vamos continuar juntos nos nossos próximos vídeos, falando mais um pouco sobre o cristianismo e outras religiões e filosofias orientais. Que Deus abençoe você.